Bom, então vamos lá, pessoal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Isaías e hoje eu tô aqui em um cenário diferente, onde eu vou estar ensinando pra vocês como tá desenvolvendo um setup de operações na corretora Ike Option, que é esse aplicativozinho aqui que tá na minha área de trabalho. Então, se você tá interessado em aprender a operar com o setup que eu vou estar ensinando hoje, tá desenvolvendo seu próprio setup de operações, continue assistindo o vídeo, se inscreva no canal e comente aí embaixo alguma dúvida que você está tendo relacionada a esse vídeo. Então, vamos para o vídeo. Antes de tudo, pessoal, você vai ter que ter instalado no seu computador a corretora Ike Option e eu tenho um vídeo onde eu ensino alguns passos de instalação dessa corretora. Eu vou estar deixando um vídeo passando aqui em cima do card. Então, primeiramente, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que dar 2 cliques em cima da corretora para ela executar o nosso aplicativo, no caso Ike Option. Então, pessoal, depois de aberta a gente vai ter esse cenário aqui e esse cenário é um cenário que já é configurado na plataforma. Eu também ensino vocês a configurarem de uma forma para deixar o gráfico aqui dessa forma que está aqui, o gráfico de candles, porque quando você abre, a primeira vez que você abre a plataforma, vem dessa forma aqui, ó, vem um gráfico de linhas. Para você configurar é muito simples, você vem aqui, tipo de gráfico e deixa no padrão de velas. Primeiramente, pessoal, lembrando que eu vou estar fazendo uma série relacionada à criação de setups em devidos mercados. Vou estar ensinando agora no mercado de opções binárias, próximo vídeo eu vou estar ensinando no mercado de Forex e o próximo no mercado da Bolsa de Valores. Então, olha que interessante. Então, a gente vai ter essa visão aqui da nossa plataforma e a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui em estar operando é o ativo. Então a gente tem que ficar ligado em qual ativo a gente vai querer operar para estar tirando o lucro do mercado. Então olha que interessante. O que você vai fazer aqui? Você vai primeiramente vir aqui, ó, abrir um novo ativo e vai escolher um ativo que lhe satisfaça na questão de gráfico. Como que eu escolho o ativo? Eu pego aqui um ativo, por exemplo, o Euro AUD, que aqui, ó, a gente já tem esse ativo e a primeira coisa que a gente olha quando a gente observa é que o gráfico tá em uma tendência de baixa. Deixa eu aumentar aqui o tempo gráfico. O gráfico tá aqui, ó, em uma tendência de baixa. Então vocês podem ver que o gráfico tá descendo. Então, já que o gráfico tá descendo, o que é que eu vou fazer? Eu só vou buscar fazer operações de venda. Então, primeiro ponto, anota aí, é muito importante isso. O primeiro ponto vai ser buscar operações de venda para criação de setup, já que o gráfico está descendo. Se ele estiver subindo, como foi nesse ponto aqui, aí eu buscaria operações de compra. Olha que interessante. Primeira coisa, o que a gente vai fazer aqui? Eu gosto de botar no tempo gráfico de 15 minutos, que é um tempo gráfico de marcações, ou seja, tempo gráfico onde eu vou fazer as minhas marcações no gráfico. Se você não sabe fazer marcações, eu também ensino, e eu vou estar deixando um card passando aqui, ó, todos os tipos de vídeos ensinando o que eu vou estar passando no setup de hoje. Então, vou estar deixando o card passando suporte e resistência, linhas de Fibonacci e linhas de tendência, que é o que eu vou estar aplicando aqui nesse setup. Então, como que eu vou operar aqui? Eu vou vir aqui, ferramentas gráficas, e primeira coisa de tudo, pessoal, eu vou estar aplicando um canal de baixa no meu gráfico de Euro AUD. Como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em ferramentas gráficas, e aqui em ferramentas gráficas a gente tem a opção de linha de tendência. Se você não sabe marcar linha de tendência, eu também ensino, eu vou estar deixando o link passando aqui. A gente vai pegar aqui, ó, a linha de tendência. O que a gente vai fazer? A gente vai marcar essa tendência de baixa. Então a gente vai pegar o último topo e marcar com o último topo do gráfico. Então a gente já pega aqui, ó, os topos ascendentes que tem no gráfico. Como está na tendência de baixa, a gente vai marcar os topos ascendentes. Então aqui, ó, a gente tá vendo esse topo aqui, ó? Eu pego ele e vou puxando até o topo de baixo. Então vocês percebem que aqui, ó, a gente já tem o setup de linha de tendência. Tá, mas como que eu faço um canal aqui, Isaías? É muito simples. Você vai vir aqui, ó, você pode, sei lá, botar uma cor diferente, vou botar um branco e deixar essa linha um pouco mais grossa. Então aqui, ó, como que a gente vai fazer? Eu vou dar um clique em cima dela, a gente vai ter que essa opção de clonar. Clico nessa opção de clonar e vocês percebem que ele deu uma linha, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha, vou puxar e vou levar ela até o fundo dessa minha tendência. Então aqui a gente já tem, ó, o canal com topo, que no caso é a minha resistência, e com fundo, que no caso é meu suporte. Então olha que interessante. Eu vou pintar isso aqui de vermelho para dizer que a gente tem uma resistência, e isso aqui de verde para dizer que a gente tem um suporte. Ou seja, se o gráfico tocar aqui embaixo é compra e se ele tocar aqui em cima é venda. Só que como o gráfico está em uma tendência de baixa, a gente vai priorizar operações de venda. Esse é o primeiro ponto da gente criar o nosso setup. O segundo ponto, vamos marcar as linhas de suporte e de resistência que tem no gráfico. Como que a gente vai marcar as linhas de suporte e resistência? Se você não sabe, tem um vídeo que eu também ensino a marcar essas linhas, onde eu deixei no card. Então, olha que interessante. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os pontos de balanço do mercado, ou seja, os pontos de topos e fundos onde existe uma pressão compradora
e vendedora, uma pressão de escora do preço, ou seja, ali tem comprador e vendedor segurando o preço. Suporte é quando tem segurando o preço para alta e resistência é quando tem segurando o preço para baixo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui nas minhas ferramentas gráficas e aqui ó, a gente tem ó, a opção de linha horizontal. Então eu vou dar um clique nela e aqui a gente já tem essa ferramenta aplicada. Como que a gente aplica? A gente vai encontrar uma região de suporte e de resistência e vamos aplicar essa linha. Então olha que interessante. Aqui pessoal, só de bater o olho a gente já sabe que esse ponto aqui a gente tem uma resistência. Por quê? Ó? Esse pontozinho aqui. Ó. Por quê? Porque a gente tem uma possível pressão vendedora aqui. Ó. Caso o gráfico toque lá em cima, ele pode querer voltar. Porque ó, apesar do gráfico ter feito esse pequeno rompimento, porém essa pressão vendedora que tinha aqui já puxou logo o gráfico para baixo. Então ó, ele tentou romper de novo, só que não conseguiu. Então o gráfico já voltou para baixo, tentou romper outra vez e não conseguiu. Então a gente pode perceber que aqui a gente tem uma linha de resistência, ou seja, uma resistência vendedora para que o preço continue descendo. Então aqui a gente tem uma zona de resistência legal. Então vou marcar ela aqui da cor vermelha. Agora vamos encontrar aqui outra zona de resistência. Lembrando pessoal que esse tipo de análise é com o tempo, ok? Você consegue pegar essas zonas com o tempo. Então o que eu recomendo você fazer é praticar bastante para poder conseguir aplicar de uma forma interessante essas linhas de suporte e de resistência. Olha que interessante. Então aqui a gente tem essa linha e agora vamos marcar outra zona de suporte e de resistência. No caso, vamos marcar aqui outra resistência. Se a gente for olhar aqui, pessoal, ó, a gente tem nesse pontozinho aqui, ó, uma possível zona de resistência, ou seja, uma possível zona de balanço do mercado. Por quê? A gente tem esse fundo que aqui começou sendo um suporte, onde a gente tinha uma pequena pressão compradora, o preço respeitou e voltou. Aí ele tentou buscar essa zona de resistência, o preço não deixou ultrapassar essa zona e o preço voltou. Assim que ele voltou, a gente tinha de novo aqui um suporte, porém o preço rompeu o suporte. E a partir do momento que o preço rompe o suporte, a gente tem uma resistência. Ou seja, isso aqui é uma zona de resistência agora para o preço. É uma zona de balanço do mercado. Então aqui, ó, se o preço romper por acaso esse topo de linha de resistência, o preço pode querer buscar essa outra zona aqui, ó, de resistência. Então eu vou marcar ela aqui, ó, da cor vermelha. Aqui a gente já tem outra zona de resistência. Vamos marcar agora uma zona de suporte. Aqui, ó, linha horizontal. Eu vou marcar uma zona de suporte. O que a gente pode ver aqui, ó, pessoal? Esse pontozinho aqui, a gente tem uma pequena zona de suporte. Se a gente for olhar aqui, ó, no passado. Se a gente for olhar no passado, ó, o preço, ele respeitou essa linha aqui algumas vezes, tá vendo? Ela não é uma linha muito forte, não é um suporte muito forte, mas a gente tem uma possível zona de suporte aqui. Eu não recomendo você fazer operações de compra assim que o preço toca lá, porque a gente está em uma tendência de baixa. Então vamos focar somente em operação de venda. Porém, a gente tem uma linha de suporte onde o preço pode respeitar. Outra linha de resistência que a gente pode ter aqui no gráfico. Esse possível ponto aqui, pessoal, ó. Esse possível ponto, tem esse possível ponto aqui onde a gente pode ter outra possível resistência, ó. O preço respeitou isso aqui algumas vezes. Ele rompeu, porém você percebe que ele rompeu de novo aqui, ó. Então aqui a gente tem uma possível zona de pullback, ó, de resistência. Olha que interessante. Se o preço ele romper nisso aqui, ó, a gente pode querer buscar uma operação de pullback, fazendo mais ou menos esse movimentozinho aqui, ó, e voltar a descer. Então a gente tem essa linha aqui, ó, de pullback. Uma possível linha de resistência, mas ela não é tão relevante porque o gráfico está rompendo ela bastante, então ela não pode ser uma linha tão relevante como a gente pode imaginar. Mas aqui a gente tem uma possível linha de resistência. Olha como ela está bonita. Tem alguns toques nela que respeita, outros toques que respeitam, e aqui são basicamente as linhas de suporte e resistência, que são topos e fundos descendentes e ascendentes do mercado. Pronto, pessoal, aqui a gente já tem a formação do setup de análise gráfica. Então aqui a gente tem duas ferramentas onde a gente pode fazer operações de compra e de venda. Primeiramente, as minhas linhas de suporte e de resistência. A gente tem até outra linha de resistência bem aqui, ó, onde o gráfico pode querer tocar nela. A gente tem meu canal de baixa, ou seja, meu canal de tendência de baixa, onde ele já tá pintando a entrada. Olha que interessante. Se você não sabe, tem um vídeo que eu ensino o setup, onde você opera com um canal de baixa ou de alta. E aqui tá pintando a entrada como? A gente tem um toque, dois toques e três toques. E no quarto toque, o gráfico, a gente pode aplicar uma operação de venda. Então assim que o gráfico voltar de novo aqui, ó, para minha tendência de baixa, eu posso aplicar uma operação de venda, que já pode ser uma possível vitória. Próxima ferramenta do gráfico que a gente vai aplicar vai ser a Fibonacci. Então olha que interessante. A gente vem aqui em ferramentas gráficas, tem aqui, ó, linhas de Fibonacci. Deixa eu mudar aqui a cor delas. Pronto, aqui a gente tem as minhas linhas de Fibonacci. Como que a gente vai aplicar, pessoal? Muito simples. Olha que interessante. A gente tem todo esse movimento de baixa. Se você não sabe aplicar linhas de Fibonacci, eu também ensino em um vídeo, porque eu vou estar deixando o card passando aqui em cima. Como que a gente vai aplicar as linhas de Fibonacci nesse ponto? A gente pode perceber que o gráfico acabou de fazer esse movimento de queda, que o gráfico está revertendo aqui, ó.
tá fazendo uma correção do preço. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar minha Fibonacci aqui em cima, mais ou menos aqui. Vou aplicar e vou trazer ela mais ou menos até aqui. Então aqui a gente tem esses possíveis movimentos de correção do preço. Então vocês podem perceber que o preço foi buscar a minha zona de 61.8. Então aqui a gente tinha uma operação muito forte. Por quê? Porque a gente tinha essa zona de 61.8 mais a zona aqui de tendência de baixa, a zona do canal, né? Então olha que interessante. O preço ele tá acabando de pintar outra entrada de venda aqui na minha zona de 38.2, onde a gente tem um possível pullback. Ó. O preço está querendo buscar isso aqui para poder continuar nesse movimento de baixo. Então aqui a gente tem a minha linha de Fibonacci aplicada. Tá, mas como que eu vou aplicar nessa correção? A gente vai esperar o preço romper essa linha aqui para baixo, então o preço fazer esse movimento e romper o último fundo da tendência, mostrando para a gente que a gente tem uma tendência ascendente. Ó. Se ele romper e fazer esse movimento aqui, ó, a gente tem uma possível tendência descendente. A gente vai esperar o preço romper esse fundo aqui, ó. Assim que o preço romper esse fundo, a gente vem e aplica a Fibonacci exatamente agora nesse topo. A gente vem e aplica a Fibonacci nesse fundo aqui, e quando ele fizer um novo fundo, a gente bota a Fibonacci lá no fundo e tenta pegar a correção do preço. Então aqui a gente vai ter que esperar o gráfico romper esse último fundo, se a gente for olhar aqui para a tendência de baixo. Mas o possível operação que a gente tem aqui agora com esse setup é esse setup que eu acabei de formar. Então a gente tem 3 ferramentas no gráfico onde a gente praticamente já criou o nosso setup. O setup já está criado, você já pode operar com isso aqui já pode te dar um lucro no mercado. A gente tem a primeira ferramenta, a minha linha de tendência, meu canal de tendência, onde a gente já tem pitando uma entrada a partir do momento em que o gráfico tocar lá. A gente tem as minhas linhas de suporte e de resistência, aqui ó, minha linha de resistência aqui embaixo também, que a gente tem essa linha de suporte e o preço, e a gente tem nossa terceira ferramenta, que é a Fibonacci. Então aqui a gente já tem todo esse setup de operações para você estar operando e aplicando no gráfico. E você percebe como funciona aqui, como a gente tem uma pressão vendedora muito forte, quando o que eu acabei de falar está respeitando. Aqui a gente tem a minha zona de 38.2 sendo respeitada com um possível pullback, continuação de tendência. Então a gente já poderia ter aplicado aqui ó, uma operação de venda para que o gráfico respeitasse esse pullback. Então pessoal, o vídeo eu acredito que já esteja bem grande e eu espero que vocês tenham gostado desse setup. É muito importante você estar aplicando esse setup. Eu garanto que isso aqui vai te dar lucro se você usar da forma certa e correta, onde eu ensino nos meus vídeos. E se você está usando esse setup para estar operando, você pode estar puxando um lucro do mercado. Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Se ficou alguma dúvida não esclarecida para vocês, podem voltar ao vídeo e assistir de novo, ou vocês podem botar nos comentários aí a dúvida que eu garanto que eu vou responder. Então deixem o seu like, se inscrevam no canal, comente aí embaixo alguma dúvida, compartilhe esse vídeo com seus amigos para todo mundo estar operando aqui com esse setup e para estar fortalecendo a comunidade de Jovem Traders. Então até o próximo vídeo.